Boa noite a todos. Boa noite, que ainda é uma boa tarde, porque hoje o dia tá bem bonito, né? O céu tá azul, azul, azul e sem chuva. Então, se caísse algum toró, como tem caído, talvez até prejudicasse esse nosso encontro, né? Boa noite, gente. Tá todo mundo aí, né? Bom, nesse nosso encontro, que é assim, dessa maneira, o que eu pensei para a gente conversar? Eu pensei algo que diga a respeito à prática do ator manipulador, ou também, como é chamado, ator animador. Porque a partir dessa semana vocês já estão produzindo vídeos e manipulando, seja o teatro de bonecos, daí depois o mamulengo, depois o teatro de objetos, com as máscaras. Na última semana, não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma espiadinha. Então, a ideia é falar dessa relação que a pessoa, o ator que vai manipular, tem com esse objeto, essa máscara, com esse boneco, com, enfim, máscara, objeto, boneco, com outras formas também. E nesse sentido, tem um trabalho muito interessante também nessa revista Moin Moin, editada em Santa Catarina, que vai estar disponível para vocês, eu acho que já está, nesta semana, que se chama o artigo se chama Corpo, Objetos e Formação do Ator Animador. Quem escreveu esse artigo é o José Parente, o diretor teatral de São Paulo. E é um texto curtinho, está na revista eletrônica Moin Moin, repetindo o número 6. Ele é o último artigo. E justamente o José Parente, ele traz nesse artigo as reflexões que ele fez no mestrado dele em São Paulo. Então, nesse momento eu vou parar de falar do artigo para fazer uma parte. Por quê? Vocês estão no segundo ano e no terceiro ano, logo, vocês vão ter a disciplina de pesquisa em artes e no quarto ano de formas artísticas integradas. Essas duas disciplinas vão acompanhar vocês para vocês fazerem o projeto e o artigo de conclusão do curso de vocês. Então, percebam que aqui vocês vão ter o contato com um artigo que é fruto de uma pesquisa acadêmica, um mestrado. Não é o momento ainda de vocês do mestrado. Não agora, mas no futuro. Quem sabe, não é? Vai do sonho, do desejo e da força de cada um. Mas, enfim, essas reflexões foram feitas academicamente e integram, olha que interessante, a questão das formas animadas com o trabalho corporal, porque ele fala de uma pesquisa de corpo feito pelo Klaus Viana, que ele vem da dança. Olha que interessante. E não esqueçam que esse nosso curso de arte e educação tem o foco de integrar as diversas manifestações artísticas, o teatro, a música, né, a dança e as artes visuais. Então, para vocês, à medida que forem lendo, não só os artigos dessa disciplina, mas das outras, que vocês já tenham em mente, assim, que algo lhes espera daqui a pouquinho, que é pensar um projeto de pesquisa. E vai que numa dessas, né, vocês fiquem tão apaixonadas pelas formas animadas que vocês venham
a desenvolver pesquisas nessa área. É uma possibilidade, integrando daí as formas animadas com a música, integrando com a dança, integrando com as artes visuais. Vejam, as formas animadas, por si só, elas têm o elemento do teatro e tem o elemento plástico, né? Que é a construção da máscara, a construção do boneco, ou a plasticidade do objeto. Então, é essa parte visual integrada, né, com o teatro. E daí vocês podem hoje perceber que nesse artigo o José Parente, ele traz a contribuição da dança. E no quê? Na reflexão, numa proposição no final do artigo, tem exercícios. Façam em casa, não é difícil, é tudo muito simples. Eu gosto de trabalhos acadêmicos que pela sua simplicidade, porque por vezes eles são tão herméticos, tão fechados, que eu fico pensando, pesquisa acadêmica para quê, né? Mas, enfim, esse artigo, ele é de uma escrita direta, e no final ele traz alguns exercícios. Façam, quem sabe, juntos, ou aí a turma um dia, ou na família. Isso aqui, eu não estou dizendo que vai ser obrigatório, mas de minha parte, enquanto professora da disciplina, mas eu acredito que seja muito importante essa obrigatoriedade interna, que vocês venham a experimentar esses exercícios que o José Parente propõe no final, ok? Pensando até nesses processos criativos que vocês estão desenvolvendo nesta semana, na quarta e na quinta semana. Aproveitem o que ele traz aqui e já comecem a incorporar nesses processos criativos de vocês, individual e coletivamente, ok? Então, vamos ao artigo, não é? Que, de início, ele já fala, o José Parente, é uma proposta de preparação corporal para o ator animador. É assim que ele denomina também aquele que manipula. Por vezes vocês vão encontrar ator manipulador, mas aqui no caso ele fala ator animador. Então ele se apresenta dizendo que esse trabalho foi fruto de uma pesquisa acadêmica, de mestrado, que ele defendeu a Escola de Comunicações e Artes da USP em 2007. Não se esqueçam que a USP e a ECA, né, essa Escola de Comunicações e Artes da USP, que tem a sigla ECA, é, assim, uma das maiores referências, talvez a maior, em estudos voltados a questões da arte, né? E daí, já no segundo parágrafo, ele diz assim: a ideia central é que, por meio do autoconhecimento corporal, tal como proposto na técnica do movimento consciente ou técnica de Klaus Viana, o ator animador poderá interagir melhor com as máscaras, bonecos e quaisquer outros objetos. Nos artigos que vocês tiveram oportunidade de ler até o momento, a Ana Maria do Amaral, principalmente, já aquele texto O Inverso das Coisas, que foi já do início da introdução do nosso curso, ela fala então dessa intensa troca de energia entre a forma animada e aquele que anima. E isso é fundamental para que o teatro que venha a ser feito dessa maneira, com essa troca de energias intensa, ele angarie status de fazer artístico, e não de teatrinho de fantoches, teatrinho de bonecos, teatrinho de luvas, teatrinho de não sei o que mais o que é algo que só quando a gente escuta essa expressão, pelo menos a mim, me dá um frio na espinhela, né? Então,
Vejam só, e para que não se transforme num simples fazer, que pode ser até um jogo, uma brincadeira divertida, mas não tem que ir além disso. As formas animadas, elas vão além disso. E um dos fundamentos, do princípio, para que nós consigamos atingir esse outro nível de envolvimento e de produção artística, é essa troca de energia. Então, como fazer isso? Que relação eu tenho, eu, ator, manipulador, a criança que vai trabalhar, o adolescente, o adulto, o velho, né? Quem trabalha na EJA com os velhos, ou em outros programas educacionais, né? Como que se dá essa troca? Então, a proposta do Klaus Viana vai a esse encontro, o José Parente aproveita e traz isso para essa pesquisa dele de mestrado. Então, ele diz assim, associados aos exercícios de sensibilização corporal, ele propõe dinâmicas envolvendo objetos cuja finalidade é levar o ator a vivenciar níveis mais sutis de interações com a matéria, aprendendo a manipular a sua energia, atuando através do objeto, ao mesmo tempo em que permite ao objeto atuar através dele. Percebam, não é pouca coisa, não é pouca coisa. E por isso que é interessante, por isso que é bom. Se não vira, vou dizer de novo, teatrinho, né? Vira uma coisa assim, que qualquer inho faz. Então, vejam, é um nível intenso de interações. E quando tem mais de um ator manipulador ou ator animador, então é você com aquele objeto que você está manipulando e tem a energia do outro ator manipulador com o objeto, boneco ou máscara que ele esteja manipulando. Então, vejam assim, não é pouca coisa, não é? Seguindo adiante, no nosso artigo, a técnica do movimento consciente, que é a técnica desenvolvida por Klaus Viana. Então, o autor do artigo vai apresentar. E ele fala assim, essa técnica de um movimento consciente consiste na conscientização por parte do intérprete de suas próprias estruturas corporais, seus movimentos, sua relação com o ambiente externo. Então, é uma investigação de si mesmo, não é? O que ele vai desenvolver enquanto possibilidades de articulação, de movimento, e essa relação, tudo isso com o ambiente externo. Então, só um pouquinho, aqui está um ventilador que está fazendo uma ventania. Então tá, gente. Por essa técnica do Klaus Viana, aos poucos, não é de uma hora para outra, e vocês vão perceber isso em vocês mesmos. É aos poucos, é gradualmente. Enquanto arte educadores, nós temos que ter esse cuidado, porque é no plano sutil, é das sutilezas, é aquilo que fica meio que escondido, aquilo que não aparece no primeiro momento, e é gradual, é aos poucos que isso acontece. Não pensem vocês que isso, tanto do plano individual, como com o seu aluno, que isso vai ser, pronto, num semestre dei conta. Isso talvez seja rápido. Depende também do sujeito, depende da tua relação com o seu aluno. Mas pode ser que isso venha, né, a se desenvolver ao longo de um determinado tempo. Então, o aluno é levado a perceber suas limitações físicas
seu repertório reduzido de movimento, gesto estereotipado, inconscientemente adquirido ao longo dos anos. Muitas vezes, quem trabalha com criança é tão... para mim, eu digo, me comove, que às vezes tão pequenininhos, né? As crianças já têm todo um gestual que é cópia da TV, né? Dos programas televisivos, de novelas, de desenhos animados. Então, as crianças pequenininhas, elas têm todos o mesmo padrão gestual. E essa descoberta de que você faz parte de um grupo que usa um gestual estereotipado e que você já está condicionado. Então, percebam, isso é gradual, essa desconstrução é gradual. Lembrem vocês da aula de percepção corporal que vocês tiveram, acho que foi com a professora Gabi, né? Então, como que isso deve ser levado para a sala de aula e com vocês mesmos. É necessário ter uma grande paciência com nós mesmos, para que e esse olhar atento e crítico para, opa, é verdade, olha só, eu sou uma pessoa que tem X anos de idade e eu já sou limitada fisicamente, porque eu não consigo me abaixar porque dói tudo, né? Então, o que dói? Dói a coluna? Por quê? Como que você conduz a tua vida para o teu corpo estar tão não disponível? Lembram vocês? O corpo disponível, o corpo do cotidiano. Então, ó, Clausiana vai falar disso pensando no ator animador, ou ator manipulador. E essa percepção, ela é fundamental, ela é o primeiro passo para superar esses limites e propiciar a redescoberta do corpo e das suas possibilidades adormecidas. Então, ele segue dizendo, os exercícios incluem trabalho com articulação, direcionamento dos ossos, estudo dos princípios de peso, apoio, equilíbrio, impulso. Paralelamente, o aluno é estimulado a explorar o corpo em movimento, descobrir novas possibilidades de deslocamentos e interações com o espaço, desenvolver concentração, prontidão, limpeza gestual, clareza e objetividade das ações. Agora, trazendo isso para esses processos criativos que vocês estão desenvolvendo. Então, percebam que esses são critérios até de análise do trabalho de vocês. E antes que vocês enviem, cuidem para que isso, olha, até que ponto o meu gestual está limpo, como ficou claro o gesto, ou foi tudo feito de uma maneira, assim, arrebatadora, rápida, aonde o sentido se perde, não é? Bom, vale destacar que, ao contrário de outras abordagens corporais, essa técnica do Clausiana não exige nenhum pré-requisito anterior. Você não precisa ter feito pilates, academia, ter feito yoga, não. Ou ter participado de um grupo de dança tradicional, seja gaúcha ou ucraniana, polonesa, sei lá o que for. Não é dançar hip hop. Não, essa técnica, ela não tem, como se diz, esse critério. Trabalho anterior já desenvolvido. Não. Qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, pode trabalhar com essa técnica do Clausiana, tá? Então, principalmente, ele fala, não há modelos a serem reproduzidos, tanto que os exercícios são propostos, mas ele está sempre dizendo assim, crie os seus a partir daquilo que você precisa, do que o teu grupo precisa, traga novas possibilidades, porque é necessário respeitar a individualidade e o caráter singular
de cada pessoa. Ai, mas na escola são tantos alunos, como é que eu vou dar conta? Vamos dizer, é uma batalha nossa para que a gente consiga ter carga horária, consiga cada vez mais ter um tempo maior, menos alunos em sala, para que a gente possa realmente trabalhar essa singularidade. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando aqui, né, nas caraminholas. Ah, mas a professora não sabe o que é estar em sala de aula com 30 alunos. Eu já dei aula para sexto ano, com 52 crianças em sala. Então, eu fui professora da rede pública, eu sei como é que é. Então, pensando nessa técnica do Clausiana, com um contingente tão grande de alunos, fica difícil. Mas nós também estamos numa graduação, para pensar, refletir sobre a educação como ela está posta e como nós queremos essa educação e lutar por ela. Então, nesse sentido, sim, é importante que a gente conheça e saber que esse é um caminho interessante, plausível para um novo modelo de ser humano, né? Então, olha só, resumo, é um processo de autoconhecimento no qual está implícita a superação das dicotomias corpo-mente, pensamento, ação, impulso interior, gesto exterior. Então, professora, mas o que isso tem a ver com as formas animadas? Nós estamos falando, não esqueça, da relação do ator, animador, no caso nós, professores animadores, alunos animadores, apaixonados pelas formas animadas, animadores, e queremos fazer um trabalho bom, bacana, com as formas animadas. E o Clausiana diz, o primeiro passo, então, é o conhece-te a ti mesmo, trabalho de percepção, de autoconhecimento. Né? Aqui no artigo, ele vai falar mais adiante, estou pulando alguns pedaços, que o conhecimento das próprias estruturas corporais, do seu próprio corpo, pode auxiliar o ator animador em vários aspectos. Um deles, talvez o mais evidente, é os cuidados a fim de evitar lesões causadas por uma postura, esforço repetitivo, excesso de tensão, força, que é associada a essa manipulação. Então, que ele está falando assim, enquanto pessoas que trabalham profissionalmente com isso, mas nós, enquanto arte-educadores, podemos perfeitamente trazer isso para a nossa realidade. Né? Até que ponto essa repetição gestual nos adoece. Então, veja, por isso eu faço um alerta, que o quanto um alerta no sentido de frisar a importância de um trabalho com as formas animadas, do ponto de vista educacional, porque ela deve, nem sempre acontece, mas ela deve passar por esse autoconhecimento do corpo. Então, não é simplesmente fazer um bonequinho, uma máscara, pegar umas caixinhas de fósforo e blá, 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 blá. É intenso o trabalho corporal do aluno, do professor que trabalha com as formas animadas. Olha, então percebam já essa dimensão corporal desse trabalho, ele tem com as formas animadas. Hoje a gente está falando dessa dimensão, né? Existem outras, mas hoje é essa a nossa abordagem. Então, ele fala frisa muito essa questão de não se machucar, não criar nódulos nas costas, caroço aqui, acolá, e
os cuidados com as lesões e, em seguida, o José Parente, ele fala que o autoconhecimento corporal ajuda o ator animador a decodificar a estrutura de um boneco a ser manipulado. Então, esse boneco, essa máscara, esse objeto que eu estou manipulando, ele tem uma estrutura. E no campo da energia, quem é esse personagem? O que ele vai mostrar em cena? Que estrutura ele tem para isso? Estrutura física e energética. Então, ele se socorre da maravilhosa Ana Maria Amaral, que ela é o nosso ícone aqui no Brasil. Tive a oportunidade de conhecê-la, assim, uma mulher pequenininha, de tamanho físico, assim, bem pequenininha, mas uma gigante, né? Uma gigante enquanto artista, enquanto arte educadora, enquanto mulher. Está aposentada na USP, mas continua com seus projetos de pesquisa. E é a Ana Maria do Amaral que vai dizer quanto a essa aproximação que você tem com essa forma, esse boneco, essa máscara, esse objeto. Todo movimento acontece a partir de um eixo. Todo o corpo tem um ponto central que impulsiona seus movimentos, assim como tem partes ou membros. Também no objeto existe um eixo. O seu boneco, a sua máscara, a caixinha de fósforo, não é? O abridor de latas que você vai usar para fazer a sua cena, ele tem um eixo, não é? Que é o seu ponto central de equilíbrio, de onde emana a sua expressão principal, assim como existem partes que o conectam com o exterior. Por isso, ao se manipular um objeto, é preciso perceber, distinguir a sua parte central das suas partes laterais ou externas. Assim também o ator, antes de animar um objeto, deve primeiro perceber em si mesmo a sua parte central, racional, sua parte emotiva, e distingui-la de seus membros, pernas, braços, mãos, dedos, criando um paralelo entre seu próprio eixo e o eixo do objeto, ou entre os seus membros, as suas mãos, os seus braços, as suas pernas, com essas partes desse objeto, desse boneco, dessa máscara, né, que vai ser animada. Então, esse autoconhecimento e o autodomínio corporal podem ainda auxiliar o ator a decompor os movimentos, porque é bem importante, assim, cada movimento é decomposto, no sentido, depois, de perceber as suas possibilidades expressivas. E atuar, então, com apenas determinadas partes do corpo ou executar movimentos diferentes ou simultâneos, procedimentos muito comuns no teatro de animação. E ainda, agora no decorrer desse artigo, é falado sobre a importância da atenção, como o Klaus Viana ele defende. É um fator de sensibilização dos estímulos, tanto internos quanto externos, auxiliando na percepção de cada reação do organismo. Então, é um momento de grande intensidade. É a sua intenção, é o teu eixo, é o eixo do objeto, as trocas que existem interacionais, não é?
e essa atenção que você tem. Não, então não é assim, blá, 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 tá, fiz, pronto, fiz minha cena. Vocês percebam em todos os vídeos que foram postados como que essa atenção se dá. Por vezes, o ator, animador, ele nem aparece. Ele está todo de preto, com uma máscara preta, onde só os olhos aparecem. Mas percebam energeticamente como esse ator, animador está presente. É muito... daí o caráter lúdico, mágico dessa forma de arte, de expressão da arte, né? Formas animadas. Cuidem disso. Vocês podem estar pensando, professor, eu não vou dar conta. Vai sim, porque isso é humano. Seria tão bom, penso eu posso até estar errado, mas penso eu, que nós colocássemos essa nossa atenção em todas as coisas, em todos os gestos que nós fazemos na nossa vida. Provavelmente, nós seríamos muito mais felizes, não é? Essa intencionalidade, essa vontade, essa percepção de si e do outro, trocas de alteridade, não é? Com certeza, muitos dissabores existenciais seriam minimizados. Pensem, então, no efeito educacional que vem a partir dessa atividade pedagógica com formas animadas. Bom, daí o Klaus Viana, continuando no artigo, ele recomenda aos alunos que buscassem conscientemente alterar os esquematismos do dia a dia com a finalidade de atingir essa percepção. Por exemplo, olha que interessante, mudar de lugar de dormir dentro da casa, percorrer um caminho diferente em direção ao trabalho. Isso eu faço sempre, quase sempre. Conheço todos os cachorros, os jardins aqui em volta da Unicef. Observar as pessoas, procurando sempre perceber as respostas corporais a cada situação. Para tanto, é essencial manter concentrada a atenção. Então, esse conceito de corpo, né, a professora Gabi fala muito sobre corpo disponível, né, o corpo do cotidiano. O Klaus, ele fala do corpo inteligente, que é um corpo que consegue adaptar-se aos mais diversos estímulos e necessidades, ao mesmo tempo em que não se prende a nenhuma receita ou fórmula pré-estabelecida, orientando-se pelas mais diferentes emoções e pela percepção consciente dessas sensações. Então, é a não mecanização do nosso corpo no cotidiano, sem automatismo. Será que eu consigo? Consegue. Né? Vontade, atenção, foco, consegue sim. E daí em seguida, o autor do artigo, José Parente, ele fala de um outro critério que o Klaus Viana chama atenção, que é o organismo e o objeto. Vocês podem depois, assim, quando vocês forem reler, nossa, que difícil isso, porque ele fala de um grande estudioso do campo da psicologia, que é o Damasio, talvez vocês já tenham ouvido falar dele, e ele, que é um neurocientista. Então, ele fala da relação dos indivíduos com os objetos no ambiente externo. Né? Então, quando pegamos um objeto, várias mudanças corporais ocorrem ao mesmo tempo. Então, ele vai dizer, os sistemas sômatos sensitivos sinalizam
ao cérebro tanto os sinais provenientes dos sensores táteis das mãos, quanto as reações de humor e viscerais, aquela que vem da barriga mesmo, as nossas reações correspondentes a dar um frio, dá um ruim, dá uma sensação de nojo. Então, quando você pega um objeto, dependendo dele, te dá nojo, te dá alegria, te dá bem-estar. Entretanto, o estado de sentir, essa sensação, não implica necessariamente que o organismo que sente tenha plena consciência da emoção e do sentimento que estão acontecendo. Muitas vezes você pega, por exemplo, uma coisa gosmenta e vem a sensação de nojo, mas conscientemente você não percebe a intensidade dessa emoção em você. Muitas vezes passa ao largo disso. Então, nas formas animadas, isso deve ser trazido para a consciência. E averiguado, então, olha, continua a investigação, agora do ponto de vista racional e emotivo. O que esse objeto te dá? Que emoção que ele te traz? No teatro de objetos, no Mamulengo, tem uma personagem mulher que eu vou criar, e daí você pensa assim, mas que mulher é essa? É uma trabalhadora rural? É uma madame da cidade? Quem é essa mulher? E como que você se relaciona com esse personagem, com essas significações? Veja você aqui, qual é a tua relação com ela? Eu fiz essa madame pensando na madame que mora perto da minha casa. Mas o que você sente por ela? Eu sinto, você precisa entender, porque isso, na hora de você manipular, são energias que você vai estar levando para esse objeto, para esse boneco, para essa máscara, e que isso vai aparecer. É com essas energias, então quando a Ana Maria Amaral fala em energias, e tantos outros falam em energias, nossa, mas como? É uma coisa tão metafísica? Não. Ela está dentro de você, está no outro, está em todos nós. Não está além do físico, é física. São emoções que você vai dar conta, racionalmente, qual o significado disso para você, na tua vida, e para esse personagem que você criou. Ele vai trazer toda essa tua carga e mais a carga da criação. Ele é um personagem, né? Então, que energia é essa que ele vai trazer? Cuidem com isso, em todo, sempre quando vocês forem trabalhar com as formas animadas, né? Então, só aqui para concluir a nossa conversa, o José Parente, ele alerta. É essencial que no nosso dia a dia, ao manipular objetos, copos, talheres, teclados, canetas, veículos, etc., que a gente, quando faz isso, nós não nos concentramos muito na sequência de movimentos necessários para cada um deles, não é? Mas ele diz também que, se de uma hora para outra passássemos a ter plena consciência de todas as alterações motoras e emocionais ocorridas em nosso corpo a cada vez que tocamos um objeto, provavelmente nós enlouqueceríamos. Então, o dia inteiro você está tocando, sentindo, e é uma gama intensa de emoções, de percepções que você tem. E não se processa. Até ele chama, se a gente fosse processar tudo isso, fica biruta. Agora, já no contexto do teatro artístico, do teatro-animação,
é a chave, justamente esse alto grau de consciência e de indagação de si e do outro, do seu objeto, do seu boneco, da sua máscara. Essa relação intensa é a chave para uma manipulação de alto nível, corporalmente falando. É na consciência desses estados orgânicos modificados pela interação com os objetos. Gente, resgatar essas sensações é a chave. Que o José Parente, ele nos dá essa dica. Então, nesses trabalhos que vocês estão desenvolvendo agora, para essa disciplina, tragam isso para dentro dos processos criativos e dos vídeos produzidos para vocês. E não é só por causa da nota, não, gente. Senão não tem sentido trabalhar com a forma animada. Eu acredito. Fica o inho, né? Teatrinho, bonequinho, a máscara, que daí vira mais um adorno de corredores. Eu não tenho nada contra isso. Máscaras bonitas precisam ser mostradas, mas assim, ela vai muito além disso, gente. Então fica aqui a dica para vocês. O artigo vai falar de mais coisas, ele fala de experimentando a prática, e fala exemplos de exercícios. Eu fiquei, assim, impressionada com o José Parente quando ele escreveu esse artigo, porque ele sabe escrever, né? Imagina, ele condensou aspectos importantíssimos de uma dissertação de mestrado num artigo como esse. Então, quando vocês lerem, pensem nessa dimensão. Provavelmente o artigo que vocês vão fazer na conclusão do curso tem que ter mais páginas do que o José Parente escreveu esse artigo, do que tem, né, aqui. Eu imprimi, mas ele está online, está disponível já para vocês, nas atividades dessa semana, tá, gente? Então, como a nossa interação é assim, né, à distância, eu procurei, nesse raro momento hoje dessa web, tentar trazer essa reflexão para vocês, falar da necessidade de que, ao se passar por um processo de criação artística em formas animadas, seja como aquele condutor, o professor, seja na condição de aluno, tenham esses cuidados. Para que daí, sim, seja um trabalho artístico e um trabalho educativo. Tá bom, gente? Nossa, falei 45 minutos. Eu sou bastante prolixa, infelizmente. Me animo, começo a falar, falo bastante, falo demais. Mas estou à disposição. Então, agora para as perguntas relativas ao assunto de hoje, né? Então, de hoje, gente, o que vocês teriam para me perguntar? Bom, estou aqui. Está muito quente? Ainda tem sol lá fora? Agora já não sei, está tudo escuro aqui. Vocês estão me ouvindo? Bom, não sei, aqui conta que o histórico do bate-papo foi apagado. Então, eu estou sem saber se vocês estão realmente me ouvindo. Aqui ainda... Oba, na Lapa. Como é que tem na Lapa aquele salgadinho maravilhoso que
tem lá na panificadora? Coxinha do quê? Coxinha de farinha, de farofa. Ah, farofa. Ai, ai, ai. Essa coxinha de farofa. Olha, em relação a dar um prazo maior para atividade prática, o pessoal de Prudentópolis está perguntando, tem uma questão importante que eu estive em reunião com os tutores, também com a professora Nara, que é coordenadora, né, dessa parte pedagógica junto aos tutores, e preocupa a eles o fato de que eles terão, eles vão se empenhar, como eu disse num aviso no fórum, de receber as máscaras, que só vão ser entregues no dia da aula. Eles vão ter, assim, uma semana para poder receber, avaliar e adicionar essas notas para que vocês, antes da abertura da atividade complementar. O que me preocupa, gente, é se dar um prazo maior para a atividade essa semana, foi o que eu ouvi dos tutores. Eles não vão ter, vai acumular, e daí vai atrasar toda a parte de correção, todo já vamos dizer, o calendário que eles têm de correção, não é? Então, eu acredito que nós não vamos poder estender esse prazo dessa semana, gente. Por esses motivos, né? Alguma questão sobre a atividade de hoje? Vocês já tinham, de alguma maneira intuitiva, pensado isso, sobre essa relação do ator animador, ator manipulador e objeto, e essa intensidade de trabalho corporal de energia? Ah, tá. Ainda, bom, eu recebi uma questão agora de Prudentópolis. São duas possibilidades: gravar o vídeo e entregar no polo, ou outra é postar o link. Então, eu conversei com a Karen e vai ser feito, tá? Agora eu esqueci o nome técnico disso, mas, assim, um lugar para vocês postarem os links do YouTube. Meu Deus, esqueci o nome, tá? Então, dentro de cada semana, da terceira, quarta e quinta semana, vocês vão ver lá, vai ter um ícone aonde vocês vão clicar e ali vai ser postado, então, os links dos vídeos feitos por vocês. Bom, gente? Mais alguma pergunta? E sobre o que eu perguntei a vocês? Aline, ok. Então, atividade de hoje. Então, vocês, é uma questão teórica, tá? A atividade de hoje está ligada a esse artigo que eu li e fiz apontamentos, né, para vocês, que é esse artigo Corpo, Objetos e Formação do Ator Animador, do José Parente, é daquela revista online maravilhosa, a Moin Moin, né? E é a revista Moin Moin, número 6, o último artigo, da página 180 a 191. E é uma questão teórica sobre isso que eu trouxe, li trechos e fiz algumas reflexões. Então, na verdade, essa atividade de hoje, ela tem um caráter, assim, de que, quando vocês agora forem reler e responder, de que vocês venham a refletir e fundamentar o que foi trazido para vocês aqui hoje, né? Reforçar
Então, no sentido até de que isso se interiorize, tá? Mas então hoje, a atividade da web é para hoje. É para hoje, é uma questão teórica, que, a partir disso do artigo, das reflexões que eu apontei para vocês. Tá? O pedido que eu tenho, na verdade, ai de quem, né? Uma brincadeira, gente. Eu falo com meus alunos aqui do presencial, ai de quem não fizer isso. Mas é retórico. Eu gostaria, eu acho imprescindível que isso, que teoricamente nós conversamos hoje, vocês apliquem nos vídeos práticos que vocês vão realizar na terceira, quarta e quinta semana. E depois, na vida de arte educadores, que vocês tragam esse assunto como um dos primeiros, como carro-chefe também desse trabalho com formas animadas. A da web hoje também, gente, essa questão de prazos, nós pensamos dessa maneira para os tutores terem tempo de dar conta de fazer essas correções, né? Então, não terá prazo maior, vai ser... Eu pedi, assim, no mínimo 10 páginas, 10 páginas, tá? Vocês vão me matar. 10 linhas. É simples, é uma linguagem fácil, eu escolhi justamente por isso, pela importância, e que maravilhoso, né? Um diretor de teatro escrever tão bem, de uma maneira tão simples, tão direta. Eu escolhi, então, a dedo esse artigo. Tá bom, gente? Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade nesse sentido. Tá bom? Ok. Pião, ok. Lá, ok. Prude, cadê o Nova Tebas? Ok. Nova Tebas. Que legal, Nova Tebas. Muito legal. Olha lá, Pinhão. Fui tão rápido lá. Prudentópolis. Está digitando. Capital do feijão. Beijinho, tchau, gente. Espero vê-las em breve, gente. Então, vamos fazer com o coração, tá bom? Um abraço, tchau. Beijos para você.